galerinha, tudo Trunks? Hoje é dia dela, meus patrões! JBL Charge 6. Design novo muito parecido com a Extreme 4, Bluetooth 5.4, até 28 horas de bateria. Nunca, tá? Jamais, esqueça, só tendo muita fé mesmo. Assim como na Flip 7, na parte de trás aqui da caixa tem uma explicação pra isso. Na verdade é até 24 horas de bateria, só que se você ativar o Playtime Boost, aí você consegue umas 4 horas adicionais, isso pelo menos na teoria. Lembrando que o Playtime Boost é uma configuração que você vai colocar dentro do aplicativo da JBL, onde é a própria caixa que vai definir o tipo de equalização, então pode ser que você acabe perdendo ali um pouco da sua qualidade sonora, principalmente na parte de grave e subgrave, para poder conservar a bateria e estender ali o tempo de uso. Proteção à prova d'água IP68. Preciso falar alguma coisa? Ou você vai lá e vai tacar a caixa dentro d'água para você jogar o seu dinheiro fora? Não, né? Então calma, calma, baixa a bola. A Charge 6 também pode ser usada como power bank e além disso, tanto nesse modelo como na Flip 7, você vai conseguir conectar o seu celular para transmitir música com qualidade lossless. English. Você vai conectar o seu celular enquanto pressiona o botão de play que tem logo aqui em cima da caixa, você vai ter uma confirmação sonora e daí por diante só alegria. Se você tiver arquivos em FLAC, você vai conseguir reproduzir ele direto aqui na sua JBL. Utilidade? Não muita, mas uma feature interessante aí colocada à disposição pra gente. Bacana. Segundo a JBL, a Charge 6 vai contar com uma potência máxima 45 watts. Lembrando que isso daí é um pico de potência, tá? Não necessariamente ela vai ficar mantendo em 45 watts. Esse modelo aqui vai contar com um woofer de 53 por 93 milímetros e um tweeter de 20 milímetros, o que é muito parecido com as dimensões da Charge 5, mas lembrando, não é porque os falantes têm as mesmas dimensões que eles são fabricados exatamente da mesma maneira. Tem uma diferença ali de milímetros, mas muito mais importante do que tamanho e tudo mais é que eles não são fabricados, não são os mesmos falantes, sacou? E a maior prova disso é que a Charge 6 conta com uma resposta de frequência a partir de 56 Hz ao invés de 60 Hz. Isso pode acabar significando uma entrega maior de subgrave e grave pra gente nesse modelo, assim como a gente viu na Flip 7, também vimos na Extreme 4 e por aí vai. Primeira coisa que a gente vê aqui na caixa é um explicativo de como que a gente coloca e tira as novas alças aqui que vem, não, a nova alça. É uma só, mas aparentemente você tem dois jeitos de colocar ela, bacana. Vamos ver a qualidade disso aqui? Vou ignorar completamente os papeizinhos dessa vez, tá? Tá aqui a nossa alça. Ó, qualidade legal. Nisso a JBL não costuma decepcionar, bacana, mas se liga só. A gente tem um material aqui que provavelmente é nylon, logo da JBL aqui bem discreto, e as presilhas aqui na lateral, isso aqui, entretanto, sei lá, hein, parece que vai rasgar fácil. Não quero ser o guru aqui das coisas que não duram, mas eu tô achando esse material aqui meio esquisito, falou? Vamos ver onde é que vai dar isso. Tirar aqui a nossa Charge 6, se ela quiser sair, tá aí, bem protegida, e abemos Charge 6. Basicamente uma mini Extreme, cara, tá muito parecido com a Extreme, demais. O que deixa automaticamente esse modelo aqui muito bonito. Pra provar que não é mentira, eu tava com a Extreme 4 aqui do lado, se liga só, cara, é muito igual. Parece que só pegaram o projeto da Extreme e diminuíram a escala. Até a curvinha aqui leve pro pezinho a gente tem, cara, bacana. A organização dos botões aqui, ó, como eu falei pra vocês lá no vídeo da Flip 7, é a mesma em todas as caixas da linha, pelo visto, né? Pelo menos no que diz respeito à Extreme 4, a Charge 6 e a própria Flip 7. Ainda não vimos a Boombox, tá? Estamos aí no aguardo de uma Boombox 4. Mas se não, vocês podem ver por aqui o quanto essas caixas são parecidas. Tipo, é isso. É simplesmente uma escala menor. Bacana. Então nada que vocês não conheçam, tá? Acabamento aqui da frente com o traço de nylon característico da JBL. LED para verificação da porcentagem de bateria por aqui. Na parte de cima os botões que eu mostrei para vocês ainda agora. Além dos dois suportes aqui para nova alça. Vou me referir a isso como suporte, que parece ser em metal, tá? Não dá para ter certeza absoluta, mas parece ser em metal. Na parte de trás, a única entrada que a gente tem vai ser a USB tipo C. Como eu falei para vocês, tanto para carregar a caixa como para carregar a bateria do seu dispositivo ou também para transferir arquivos de áudio lossless aqui para a caixa de som. Aqui do lado a gente tem os radiadores passivos, tá? Dessa vez com uma proteçãozinha um pouco mais reforçada aqui nas laterais, só que eu não acredito que isso aqui possa servir para você usar a caixa nesse sentido. O design da caixa não foi feito para isso daqui não, tá? O interessante mesmo é usar ela desse jeitão aqui. Show! Vou colocar agora a nossa alça mágica. Passa aqui fácil? Passa. Deve ser justamente a razão disso aqui ser tão fino, pra você conseguir passar aqui com facilidade. Mas era só fazer o gancho saindo um pouco por aqui, né? Igual a Extreme 4. Mas beleza. Passa aqui do outro lado, prende uma paradinha que a gente tem bem aqui, que é caprichado, hein? Apesar de ser muito discreto, vocês conseguem ver que eles colocaram o logo da JBL até em detalhes tão pequenos. Legal isso aqui. Mas ficou parecendo um
uma bolsa feminina. Tá esquisito isso aqui, hein? Tá esquisito. Lembrando aqui, gente, que eu não tô julgando a utilidade não, tá? Eu tô julgando só a aparência mesmo. E tá feio isso daqui. Tô falando muita merda pra detalhe estético, beleza. Mas assim, deixo minhas ressalvas. Falou? Agora vamos lá, que o mais importante aqui é som. Vou tirar, tá? Vou tirar pra não ficar feio aqui no vídeo. Ninguém merece. Aí, ó. Fique guardado aqui, não apareça mais. Vamos lá, rapaziada. Seguinte. Quem acompanha o canal aqui há muito tempo sabe que a Charge 5 foi a caixinha de som que eu mais usei dentro da minha casa durante muito tempo. Pra mim, sempre foi uma caixa de som completa em todos os 3 quesitos mais importantes que a gente procura: potência, qualidade e portabilidade. A linha Charge, ela cabe perfeitamente dentro de uma mochila. Nesse caso aqui, esse modelo tem 1 kg só. Então assim, é um modelo ideal para você arrastar contigo para cima e para baixo e ter acesso às 3 coisas mais importantes que eu falei por aqui. Logo, eu já deixo claro que eu estou esperando muito dessa caixa. Tudo bem, a Charge 5 tá velha e essa daqui tem tudo para entregar mais. A gente viu isso na Flip 7, a gente viu isso na Extreme 4 e por aí vai. Mas eu espero que a JBL se supere. Acabei de me conectar aqui na caixa, vamos no aplicativo da JBL ver se tem alguma atualização para ela. Ó, atualizaçãozinha disponível, vamos ver isso daqui. Para já, nada de diferente aqui da Flip 7. Temos os tipos diferentes de equalização, né? Pré-equalização e também o modo custom, com 7 pistas aqui para você equalizar da maneira que você quiser. Voltando pro menu principal, você vai ter acesso ao Playtime Boost, justamente para você ganhar mais 4 horas de bateria. Acesso ao grupo estéreo para conexão com outras caixas via TWS e aqui mais informações sobre o produto. Vamos lá fazer essa atualização aqui e a gente já manda ver no teste de som logo em seguida. Caixa atualizada, não mudou absolutamente nada aqui no aplicativo, só vou, cara, botar a equalização aqui do JBL Signature, que é o meu preferido. Vamos lá agora colocar aqui o volume em 50%, começar o teste e me surpreenda, Charge 6, por favor, cara, por favor, porque eu não quero me arrepender de gostar da linha Charge. Vamos nessa. Começou muito bem. Muito bem. Ela chega agressiva, mano. O tamanho dela é um absurdo. Cara, a gente tá só em 50%. Pelo que eu consegui ouvir aqui, eu já acho que valeu a pena esperar esses anos pra gente ter uma atualização da linha Charge. Cara, que som maravilhoso. A impressão que eu tenho aqui, eu não vou nem só falar que subgrave tá inacreditável, o grave tá tipo assim, tá difícil encontrar adjetivo. Eu só vou me concentrar em falar pra vocês a única sensação que eu tive aqui. Lembrando, estamos apenas em 50%. Você tem a impressão de que o ambiente inteiro que você está, nesse caso aqui do estúdio, tô falando de uma sala que tem aproximadamente ali uns 10 a 12 metros quadrados, e o som ele consegue preencher esse espaço de uma maneira inacreditável. Assim como a gente tem na Flip 7 a impressão de que ela é uma caixa um pouco maior do que o que ela é fisicamente, a Charge 6 consegue passar essa mesma impressão, só que com muito mais facilidade. É uma profundidade sonora, uma claridade sonora que é, ou pelo menos está, inacreditável, já que ainda estamos em 50%. Então vou lá aumentar ali para mais ou menos 75%, 80%. Se ela voltar aqui, né, porque ela já tá ameaçando a voltar porque a música não tá tocando, eu aviso vocês e aí eu ajusto o volume. Vamos lá, eu quero ver onde é que ela vai chegar. Foi! Meu amigo! Não dá pra falar mal da JBL esse ano, não dá.
tenho palavras mesmo. Só parabéns, JBL. Ó, vocês esse ano estão de parabéns. A gente tá aqui, né? Não só eu, também o Jeff, o Renanzinho do The Tech Files, tantos outros criadores que estão focados aqui em entregar pra vocês tudo de conteúdo que a gente pode de caixa de som. Vai sair que eu tô nervoso. Calma. A gente tá aqui há um tempo falando que marcas como a Tribit e a Transmart chegaram com uma proposta muito boa de som e mais barata do que a JBL em muitos casos. E alguns outros bem pontuais você consegue chegar a preços ali que não estão tão distantes assim. Mas a JBL conseguiu nessa linha nova, pelo menos do que eu vi da Flip 7, da Extreme 4, dessa caixa aqui, eles jogaram a qualidade mais lá pra cima. Porque o nível de profundidade e claridade sonora aqui da Charge 6, ele tá como dificilmente eu vi em alguma outra caixa desse estilo. Tudo bem, estamos falando de uma caixa que, pelo que eu vi aqui, ainda não foi lançada no Brasil, tá? Pelo menos eu não encontrei no site da JBL e nem na Amazon. Se você quiser conferir, clica no link bem aqui embaixo. Quando ela estiver disponível no Brasil, ela vai aparecer nesse link direto lá pela Amazon. Isso aqui só para falar para vocês que a gente ainda não tem como ter uma noção de preço concretamente, mas visto que a Extreme 4 às vezes sai ali por volta de R$1.500, R$1.600, eu não acredito que esse modelo aqui vai ficar muito longe dos 1.100. E você pode ter certeza que se o preço for esse, ela tá valendo cada centavo. Mais uma vez, estamos falando de um som tão cristalino que eu não consigo entregar aqui, pelo menos não agora, ouvindo a caixa pela primeira vez, uma análise detalhada. O que eu posso dizer é que está muito confortável ouvir, a potência está maravilhosa, o nível de profundidade está incrível, nós temos uma entrega muito boa de subgrave, de grave, de médio, médio agudo e agudo, tá? Lembrando que essas frequências mais altas, como, tipo assim, faz parte do meu gosto pessoal também, falou? Elas não estão exageradas, você não tem aquela sensação desconfortável de ter pico de agudo nas músicas, está simplesmente perfeito. E a gente nem chegou em 100%. Vamos lá, falando nisso? Vou botar a música aqui já, aumenta o volume, 100%. Falou? Vamos ver se muda, né? Olha. O som tá muito perfeito. Faltou um pouquinho à toa de potência pelo que eu esperava. Mas a qualidade, meu amigo, espetáculo. É aquele tipo de coisa que você consegue, brincando ali na equalização dentro do aplicativo, você vai conseguir fazer com que ela ganhe mais potência, porque esse foi o único ponto, assim, um pouquinho à toa mais fraco, 100% de volume, eu acho que ela poderia entregar mais. A JBL fala pra gente ali que a gente consegue picos de até 45 watts, não sentir essa enorme diferença. Talvez colocando ela aqui contra a Charge 5 consiga perceber isso, é claro. Mas eu diria que tá perfeitamente compensado pelo fato da qualidade sonora tá impecável. Eu não tenho que criticar aqui, eu não tenho. Se você tá procurando uma caixa perfeita pra você, lembrando que você não é uma pessoa que gosta muito de fazer, quero fazer ali, quero portabilidade pra uma festa com até 15, 20 pessoas, pode ser que fique um pouco esquisito, tá? Mas pra um som ambiente, com uma potência legal e pra uma quantidade um pouco reduzida de pessoas, eu diria no máximo mais 10, você vai conseguir ter uma caixa que entrega isso com toda a portabilidade que ela oferece. Colocou na mochila, leva pra qualquer lugar sem preocupação. Eu só tenho realmente aqui os meus parabéns pra dar pra JBL. A linha desse ano ficou um espetáculo. Só seria bom, né, se vocês lançassem essas porra dessas caixas tudo junto. Aí não fica a Extreme 4 pra caixas de 2024, a Charge 6 ficou pra esse ano, a Flip 7 também, a Boombox a gente não viu nem o ar da graça ainda, aí complica. Principalmente pra marca que quer manter uma certa coerência no seu design, né? Então, assim, poderia melhorar essa situação aí, mas beleza. Qualidade de som, que é o mais importante, vamos dizer aí, né, tá um espetáculo. É isso, então no ranking tá 80% de aprovação pra JBL 2025. Eu nunca
pensei que fosse dizer isso, mas estamos aí, né? Faz parte. Criticar quando tá ruim, assumir quando tá bom. Só dar duas informações pra vocês aqui, que às vezes a gente acha, porque eles já sabem tudo e tal, não sei o que, mas não custa nada falar. Essa caixa aqui também vem com carga rápida, tá bom? Pelo que eu tô vendo da minha cola aqui, 10 minutos de som é igual a 150 minutos de uso. Bacana, zero crítica. Espetáculo. E a outra parada aqui, como eu falei, né? Acho que vocês já sabem, mas esse modelo aqui também vem com o AuraCast. Vamos focar? AuraCast. Então você vai conseguir conectar ela com todas as caixas da nova linha da JBL, que seja Party Box ou da linha própria, né? Que estamos batizando aí nós aqui de AuraCast. Enfim, curtiu o modelo? Link vai estar bem aqui na descrição. Quando a caixa estiver disponível, vai aparecer no link. Então se você clicar e não vir, é só, opa, não está disponível. Olha só, o Brian me avisou. Então, por favor, pare de ser chatos e de reclamar no comentário que o link não está funcionando. É pra ele funcionar automaticamente, sacou? É só isso. No mais, tu quer ficar ligado quando tiver promoção, cupom de desconto e tudo? Links do grupo do WhatsApp e do Telegram. Inclusive, o grupo do WhatsApp tá quase lotando. Eu vou ter que fazer um segundo. Eu vou deixar os dois aqui nos comentários pra vocês, meus nenéns. Comentário não, né? Descrição. Tô cansado, desculpa. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like por aqui. Eu espero que eu tenha te ajudado a perceber um pouco mais da qualidade da Charge 6. Ainda vão ter mais testes, principalmente testes sonoros no canal secundário Brian Medeiros Sem Cortes. Vou deixar um card bem aqui nesse vídeo, se você quiser já se inscrever por lá e aguardar esses testes. Fala aqui pra mim nos comentários com qual caixa você acha que eu deveria comparar aqui a Charge 6. E não poupem comentários, tá? Porque podem ter vários comparativos. Tanto aqui como lá no canal secundário. Depende do sucesso desse vídeo. Se inscreve no canal pra não perder mais nenhum conteúdo como esse. No mais, eu vou deixando aqui o meu abraço pra você. Espero realmente que esse vídeo tenha te ajudado a chegar a alguma conclusão. Valeu, até o próximo vídeo e tchau!